Nas últimas semanas, nós temos visto a moeda norte-americana com uma movimentação de alta. Nessa edição, você já viu algumas explicações a respeito do que vem acontecendo. É mais uma vez Donald Trump que não consegue aprovar o orçamento do Congresso porque ele insiste, olha só, em construir um muro para separar o México dos Estados Unidos. Essa ideia absurda tem custado bastante a ele, porque os democratas acabam não aprovando o orçamento lá nos Estados Unidos. Também alguns republicanos também acham absurda a ideia e com isso o governo americano vai ficando paralisado e o dólar vai subindo e as bolsas vão caindo pelo mundo todo. Mas o entrevistado da Sarah Keshoff, ele vai falar a respeito da situação do dólar, do petróleo e a relação que isso tem com algumas das principais commodities agrícolas, é o que você confere agora no Agricultura BR. E sobre este assunto, eu tenho aqui comigo Silvio Campos, da Tendência Consultoria, que vai falar para a gente sobre essa questão do dólar. Silvio, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo ao SBA. Obrigado, eu que agradeço. Silvio, então a gente falava em um dólar a 3,70 caso o até então o pré-candidato, depois candidato Jair Bolsonaro fosse eleito presidente do país. Ele foi eleito presidente do país e agora a gente tem o dólar aí claramente durante vários dias passando o patamar dos R$ 3,90. Alguns economistas mais otimistas, inclusive, falavam a um dólar a 13,50 agora no fim do ano, e isso de fato não está acontecendo. Inclusive, no último boletim Focus do Banco Central, a previsão para o dólar agora no fim do ano passou dos 13,78 para 13,83. Por que isso está acontecendo? Por que essa disparidade toda aí de projeção e do que está acontecendo de realidade? Perfeito. Acho que realmente tem dois aspectos importantes que têm gerado um pouco dessa pressão cambial. Primeiro, a questão externa, especialmente desde outubro, houve uma piora de clima nos mercados internacionais, com toda uma preocupação, não só com a economia global, com as questões comerciais Estados Unidos e China, problemas na Europa, tem uma série de riscos, o ajuste monetário dos Estados Unidos, que agora parece que migra para um terreno um pouco menos preocupante, mas também vinha alimentando, as preocupações e a alta global do dólar. Então tem um fator externo que piorou, especialmente desde outubro, mas também aqui talvez o mercado tenha considerado uma perspectiva de que o novo governo, já nesse período de transição, indicaria de forma mais rápida e clara o modelo de reforma da Previdência que seria defendido, o que não aconteceu. Quer dizer, houve uma série de discussões públicas, divergências entre a área econômica e a área política, tudo questões que podem, devem até ser superadas, mas que no primeiro momento geraram um clima um pouco desconfortável. Então os mercados passaram também a atribuir um risco talvez um pouco maior, que essa agenda econômica, que é boa, é uma agenda apontada numa direção correta, certo, mas que essa agenda não tenha o respaldo devido da área política, e isso que obviamente preocupa. Claro que quando a gente olha para os próximos meses e trabalha com um cenário onde a reforma passe, acho que esse ainda é o cenário mais provável, e que ocorra alguma acomodação do risco externo, mesmo que um mundo mais desafiador para emergentes, a gente ainda vê perspectivas de um dólar cair nos próximos meses. Talvez não muito, mas ainda alguma queda nos números da tendência, na nossa expectativa. A projeção para o final do próximo ano está atualmente em 3,75. Então a gente vê sim essa perspectiva de alguma queda nos próximos meses. E claro, como você falou, existe essa preocupação global, tem a questão das tensões comerciais entre China e Estados Unidos, que parece que tem um acordo, que a coisa vai para frente, de repente fica tudo estagnado, o mercado adota aquele movimento de cautela de novo e as coisas acabam não acontecendo. E claro que isso impacta também muito para os países emergentes. E aí, olhando para os emergentes, a gente até pode dizer que o Brasil vai bem, né? De fato, o Brasil está numa posição de intermediária, né? O Brasil hoje não é entre os países mais vulneráveis. Por exemplo, casos da Argentina e da Turquia, que tem problemas muito sérios de contas externas e de inflação. O Brasil tem hoje contas externas muito sólidas, uma inflação bastante baixa, que deve manter juros baixos aí por um bom período. O nosso problema, obviamente, é fiscal. Quer dizer, então, nesse contexto, a nossa posição ela é muito ruim, por isso toda a dependência, de medidas que equacionem essa questão, principalmente a reforma da Previdência. Então, eu diria que o Brasil não está entre os mais vulneráveis, mas também não tem uma situação ainda muito confortável, porque tem esse problema fiscal a ser equacionado. E isso também, naturalmente, gera algumas pressões de mercados, seja nos juros futuros, mas também no câmbio. Obviamente, se essa situação for bem encaminhada ao longo do ano que vem, faz parte desse contexto que eu citei, de queda de prêmios de risco, consequentemente uma queda do dólar.
Silvio, falando dessa questão mais global ainda de China e Estados Unidos, tudo isso que está acontecendo parece que mostra aí uma nova tendência de mudança de paradigmas global, né? Sem dúvida, né? O que a gente observou nesses últimos anos foi uma China realmente a todo vapor, né? No seu crescimento econômico, na sua internacionalização, vamos dizer assim, né? De empresas chinesas, capitais chineses, né? E isso, claro, que gera reações, né? E uma delas, talvez a mais, né, chamativa nesses últimos tempos, foi dos Estados Unidos através do governo Trump. Quer dizer, então, claramente há também, né, até olhando para toda essa reação e como que a China tem lidado com isso, possivelmente nós não que veremos uma mudança dessa direção de crescimento da China. Acho que isso é inevitável, a China vai se tornar cada vez mais uma potência global por tudo que tem construído e por todo o contexto que envolve o país, mas eventualmente a China vai ter que também fazer algumas concessões para esses grandes parceiros, porque naturalmente esse desenvolvimento chinês gera algumas reações, alguns ruídos, até porque a forma como ele acontece não é talvez da forma com mecanismos mais justos, principalmente de concorrência. Então certamente os próximos anos aí nós veremos aí algumas mudanças nessa questão geopolítica, hegemônica, tanto do ponto de vista econômico, mas também com essa perna comercial ganhando um destaque. Silvio, outro ponto importante que teve aí ao longo de 2018 também foram as quedas sucessivas do petróleo, né, considerada a rainha das commodities, e isso acaba mexendo diretamente com o mercado. Será que isso também é uma tendência para o ano que vem? O mercado de petróleo sempre é muito difícil, né, de se analisar, né, de se projetar, até porque existem muitas questões, né, envolvidas na definição do preço, né? Não é só uma questão do desempenho econômico global, que é fundamental. Então, se há uma perspectiva de menor crescimento do mundo, a demanda deve crescer menos e, com isso, naturalmente, o preço cai, que é o que aconteceu nessas últimas semanas. Mas também tem muitos interesses pontuais, questões geopolíticas, como, por exemplo, problemas com o Irã, com a Rússia, certo. Todo um jogo de apoios que existem no Oriente Médio, Estados Unidos juntamente com a Arábia Saudita, mas em contraposição aos interesses, como já falei, do Irã. Então, tem uma série de questões que dificultam essa análise. O que dá para dizer é que, mesmo com divergências no âmbito da OPEP, é de se esperar que a OPEP tome alguma reação no sentido de conter um pouco a produção para evitar quedas adicionais dos preços. Então, eu diria que nesse cenário para os próximos meses, o petróleo não deve sofrer quedas adicionais, imagino até que possa ter alguma recomposição pequena, ou na pior das hipóteses, fique em níveis próximos aos atuais. Essa acaba sendo uma vontade, né, da Arábia Saudita e da Rússia de diminuir a produção do petróleo para segurar os preços, enquanto o presidente norte-americano Donald Trump não concorda com essa estratégia, né? Exatamente. Como eu falei, tem um jogo de interesses bastante intenso, com algumas questões antagônicas, né? E aí a questão dos Estados Unidos e Arábia Saudita chama a atenção, porque são países tradicionalmente aliados, mas com essa dificuldade, né, de compatibilizar interesses, que no caso da Arábia Saudita seria um preço um pouco mais alto, Estados Unidos prefere um preço um pouco menor, mas enfim, acho que também nesse contexto os países devem chegar num denominador comum e imagino que isso favoreça uma estabilização dos preços. Falando em outra commodity agora também bastante importante, que é a soja, né? A soja teve valorizações aí nos últimos dias, depois daquele acordo ou pré-acordo entre China e Estados Unidos lá no G20, em Buenos Aires, e ela se valorizou bastante lá na CBOT, na Bolsa de Chicago. Enquanto isso, aqui no Brasil, o prêmio pago ao produtor vem diminuindo, né? É de se esperar que isso aconteça. Na verdade, é uma devolução do que houve, né, na outra direção nesses meses anteriores, que foi da escalada, né, das tensões entre Estados Unidos e China. Quer dizer, claro que o Brasil acabou sendo, pelo menos num curto prazo, beneficiado por essa situação, né? O nosso escoamento aumentou bastante no período, os prêmios sobre os preços daqui subiram. Agora, conforme surgirem sinais mais consistentes de algum acordo, ou pelo menos de que essa escalada protecionista vai ter uma estabilização nos próximos meses, acho que é um cenário provável, né, que Estados Unidos e China pelo menos não avancem em novas restrições, em novas medidas, e com isso a China podendo voltar a comprar o produto norte-americano, isso certamente faria com que houvesse uma volta desses prêmios, ou seja, os preços subindo lá e aqui devolvendo um pouco dessa diferença, considerando que também é um mercado que está bastante ofertado, né? Ou seja, tem eventualmente algum desequilíbrio ainda, então acho que a tendência, partindo dessa eventual normalização ou diminuição das tensões Estados Unidos e China, é de se imaginar que os preços caiam um pouco nos próximos meses.
Silvio, outro termômetro aí do mercado é o índice Bovespa, né, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, e que agora, até há poucos dias, apresentou níveis históricos, né, nunca antes vistos. Só que esses níveis aí, acima de 90 mil pontos, eles são recordes pontuais, eles não são recordes reais, né? Sim. Inclusive, há uma pesquisa de que para ele realmente bater um recorde real, ele deveria operar acima dos 133 mil pontos, né? Então, é importante também que as pessoas entendam que há essa diferença quando a gente fala em recorde real e só recorde pontual, né? Esse recorde que a gente teve não foi real, no caso. Assim, sempre é importante atualizarmos, né, esses índices nominais aos efeitos da inflação. Lembrando que o pico histórico anterior, lá de 2008, né, já se vão aí 10 anos, então é natural que tenha uma correção inflacionária importante, claro. E aí requerendo, né, uma alta muito mais forte para que a gente retome esses picos. Claro que a Bolsa também está se ressentindo desses mesmos fatores, não só externos, né, com todo esse sentimento de maior aversão ao risco, mas aqui com as incertezas políticas aí para o próximo governo. Mas, de novo, a julgar num cenário que a gente vê como mais provável, que é um exterior mais desafiador, mas não um mundo em crise, e aqui um cenário onde o novo governo, mesmo com essas dificuldades, consegue levar adiante a sua agenda de reformas, mas também, principalmente, uma agenda econômica na mesma linha do governo atual, uma linha mais ortodoxa, mais pró-setor privado, pró-concessões, privatizações, todo esse contexto que favorece naturalmente uma melhora de confiança e de ambiente econômico, dá para acreditar numa bolsa bem mais valorizada ao longo desse ano de 2019. E agora, nessa época de fim de ano, sempre é muito comum a retirada de recursos estrangeiros, né, aqui do Brasil. Esse ano, essa retirada de recursos, ela está dentro do normal ou ela está além do que se viu nos últimos anos? Então, ao que parece, até comparando o fluxo cambial, né, de novembro, dezembro com os anos anteriores, não está nada muito atípico. Realmente é um período sazonalmente ruim para os fluxos, tem aí muitos movimentos de saída, né, empresas fazendo alguns ajustes de balanço, isso aí acaba sendo normal, mas não parece que tenha nada muito diferente do que a gente vê no padrão histórico. Até por isso o Banco Central tem feito algumas intervenções pontuais, né, com oferta de leilão de linhas de dólares, mas a partir de janeiro é de se imaginar aí uma reversão aí desse processo, uma normalização, digamos assim, sempre lembrando que o contexto global, já esse ano de 2018, mas também olhando para 2019, é um cenário de uma liquidez não tão boa como nós tivemos até recentemente, né? Os bancos centrais principais, né, estão começando a reverter aquele período de ultra expansão monetária, o Fed em especial, mas o Banco Central Europeu também já vai parar de comprar ativos agora a partir de janeiro. Então é um mundo com uma liquidez não tão forte. É um mundo mais pé no chão, né? Vamos dizer assim. É um mundo mais pé no chão, né, com essa menor liquidez, com um crescimento possivelmente um pouco menor, ou seja, até por isso, como eu disse, é um mundo mais desafiador para emergentes. Mas se o Brasil fizer a sua lição de casa corretamente, tem espaço para o Brasil ser um polo ainda atraidor de investimentos. E como você falou, eu gostei da frase, desafiador, mas não de crise. Exatamente. Tá certo, Silvio. Mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui comigo. Eu que agradeço. Até a próxima. Esse foi, então, Silvio Campos, da Tendências Consultoria.